Disney encerra a divisão de metaverso. Tem IA e também tem metaverso. Sim, mas talvez o metaverso não de uma forma tão legal. O sonho acabou. Enquanto a Meta se afasta de mansinho do metaverso, a Disney resolveu puxar a tomada de vez. De acordo com o The Wall Street Journal, a gigante vai demitir 7 mil funcionários. As demissões acontecerão ao longo de todo o seu império, durante os próximos 2 meses. Mas a divisão responsável pelo metaverso já teria sido cortada por inteiro dentro da estrutura da empresa. A chamada Unidade de Narrativa de Última Geração e Experiências do Consumidor não resistiu. Foi a primeira a ser atingida e já perdeu seus 50 funcionários de uma só vez. Não se sabe até agora se os projetos de metaverso da Disney foram permanentemente engavetados ou se serão remanejados para outros grupos de trabalho. A unidade foi fundada apenas meses depois da própria Meta ter mudado seu nome para promover a tecnologia. A iniciativa havia partido diretamente do CEO da Disney, o Bob Chapek. O executivo defendia o metaverso como a próxima grande fronteira narrativa para a vasta coleção de propriedades intelectuais da empresa. Chapek convocou Mike White para comandar esses projetos. Segundo um memorando vazado da época, White tinha como missão criar um paradigma totalmente novo de como o público experimenta e se envolve com nossas histórias. Pouco mais de um ano depois, Mike White será o único remanescente do grupo. Ele seguirá na Disney em uma nova função ainda não divulgada para a imprensa. Puxa vida, eu fico um pouco triste de dar essa notícia, confesso, porque eu fico imaginando o quão seria interessante ver e ter toda a experiência que a Disney proporciona dentro de um metaverso. Mas... são 50 funcionários. Se a gente olhar nesse número aqui de 7 mil, é um percentual muito baixo. Obviamente, nesses 7 mil aqui, tem muitas outras áreas, não necessariamente a área de tecnologia, né? Mas o que chama atenção é esse freio de mão realmente também no metaverso, assim como a Microsoft fez há algumas semanas atrás, e a própria Meta também teve que cortar na carne justamente no projeto em que ela estava sendo mais ambiciosa. Mas eu ainda bato na mesma tecla. O metaverso flopou, não sei o quê. Olha, a gente falou desde lá do início, desde que a gente começou a falar sobre metaverso, principalmente o metaverso da Meta, é que não necessariamente ela pode ser a pioneira, mas não necessariamente ela que vai liderar isso daqui para frente. Desde que surgiu essa ideia de se usar realidade virtual com o mundo do metaverso, muitas empresas foram criadas, muitas iniciativas, muita gente já está ganhando dinheiro com isso. Obviamente, são iniciativas nichadas, né? Não é para um público amplo, mas que ajuda realmente a gerar valor, a fazer várias coisas. Então, essas empresas ainda estão aí desenvolvendo, né? E a gente acaba levando muito o metaverso, talvez por conta da Meta em si, né, para o lado do entretenimento. Então, talvez esse que ainda não tenha chego ali o momento, mas a gente vê muitas iniciativas dentro de empresas que estão realmente indo para frente. Eu sempre cito aqui a própria NVIDIA, que traz muitas inovações nessa área para o lado empresarial. Então, existem ali projetos inteiros de digital twins, onde empresas conseguem literalmente criar um gêmeo digital do seu chão de fábrica para poder fazer experimentações, criar novos produtos, mudar o ambiente de fabricação. Então, tudo isso é muito interessante. Nós vimos também treinamentos sendo realizados através de óculos de realidade virtual, o que facilita muito não só a visualização de quem está sendo treinado, né, do um ambiente que consegue realmente simular e de uma forma completamente segura. Então, acho que esse tipo de interação com o metaverso vai continuar existindo. Exato. Né? São essas iniciativas de realidade virtual, mas num contexto específico, né? Nesse caso, por exemplo, treinamento para um trabalho que é um trabalho de risco, sei lá, extração de petróleo, e aí a pessoa tem que fazer algum determinado tipo de atividade ali para conter algum problema. Isso tudo pode ser simulado, né, de uma forma muito precisa até, utilizando esse tipo de equipamento. E são iniciativas que a gente está falando aqui, por exemplo, essa iniciativa que é até aqui no Brasil, de empresas que desenvolvem esse tipo de solução. Não é que o metaverso flopou, eu acho que realmente o time
é que agora tá meio parado realmente. A gente vai precisar de muitos anos até para a gente ver esse tipo de iniciativa voltando com a força que tinha. Mas não deixe de comentar, não. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre o metaverso. Ele flopou, já era, sempre foi uma viagem, ou para você tem algum valor, alguma coisa pode ser aproveitada para o futuro, né?